Podcast VL. Muy buenas a todos, a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este mini podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huertas y hoy estoy en compañía de dos mujeres preciosas que nos van a contar su historia. Bueno, una nos va a contar su historia y la otra nos va a ayudar a traducir. Entonces, para contarles así rapidísimo, hoy estoy acompañada de María Ducarmo, espero haberlo pronunciado bien, pero ella la conoce más como Cacá. Ella nos acompaña desde Brasil. Y para presentarla me gustó la frase que dijo, ella es la pastora con los pequeñitos del Señor. Entonces, en la traducción nos va a ayudar la profesora Elizabeth Cook. Entonces, primero, Cacá, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Ai, eu estou contenta. Estou muito contenta e muito agradecida. Cacá habla un poquito de español, pero para ayudarnos, también la profesora Elizabeth nos va a ayudar un poquitito, que ahí ya la podemos ver. Entonces, profe, ¿cómo está para Saludos, aprovechar? muy ¿Cómo está? bien, saludos. Un gusto estar con vos, Cacá. Qué alegría. Eu também. Y con Também tenho Raquel. muita alegria. Muito obrigada pela disposição de me acolher, de fazer a tradução para mim. Muito obrigada. Con mucho gusto. Me encanta poder hacerlo. Graças. Bueno, entonces, Cacá, para aprovechar el tiempo, ¿qué te parece si empezamos? Contame cómo fue que llegaste a la VL, qué fue esa experiencia. Na verdade, eu já estava no trabalho pastoral voluntário, Yo estaba en el trabajo pastoral como voluntaria há alguns anos. E cheguei até ao centro do Rio de Janeiro com y llegué al população centro del Río de Janeiro em situação de rua, a trabajar con población en situación de calle, e com mulheres, mulheres com suas crianças e adolescentes. mujeres con sus niños y adolescentes. E então um pastor metodista me disse: Você já está num trabalho pastoral, venha estudar teologia". Me conocí a un pastor metodista y me dijo, usted que está en el trabajo pastoral, venga a estudiar teología. E aí, assim, eu: "Ok, então eu vou", assim. Yo E le dije, está confessei isso, bien. mas, não me respondia. No me Eh, respondía. o que eu estava estudando, ok, bom, teologia, mas não fazia conexão com o meu trabalho, com a população com quem eu atendia, com que eu acompanhava. Pero lo que yo estaba estudiando no hacía conexión con lo que yo estaba trabajando, con la realidad con la que yo estaba trabajando. Me convidaram através da Rede Sister, do Conselho Mundial de Igrejas, a um encontro, da Rede Sister em Costa Rica, e foi no Seminário Bíblico Latino-Americano, El Consejo Mundial de Iglesias me invitó a un encuentro de qué, perdón. a Red Sister. Ah, de Rede la Red Irmã, Sister. sim, Y sim. fue en el Seminario Bíblico Latinoamericano. E quando eu cheguei, assim, eu fiquei encantada. Silvia Regina já era professora, não, ela não era professora, ela era estudante do seminário. Silvia Regina era estudiante del seminario en ese E momento. eu fiquei muito encantada com o que eu vi e com o que eu ouvi. Quedé encantada con lo que vi y con lo que escuché. Eu me lembro que nós estávamos numa sala de aula e no quadro estava escrito os patriarcas. Estábamos en una sala de aula y en el cuadro decía o estaba escrito los patriarcas. E a partir daí, assim, muitas discussões foram feitas em torno disso, na nossa condição de mulheres negras e indígenas. Y mucha discusión se desarrolló a partir de eso, sobre nuestra condición como mujeres negras e indígenas. A partir daí eu fiquei absolutamente encantada e eu disse: "Eu não quero continuar no seminário metodista, eu quero ir para a UBL".
A partir de ahí quedé encantada y decidí que no quería seguir en el seminario metodista y quería ir para la UVE. Assim, e não foi uma coisa fácil, porque, eu não tinha dinheiro, e não tinha ninguém que, assim, que pudesse efetivamente me ajudar a chegar. Pero no fue tan fácil. Yo no tenía dinero, no tenía nadie que realmente me ayudara a llegar. Então eu escrevi uma cartinha para o seminário, que foi logo fazendo a transformação para a universidade, escrevi pedindo uma beca. Entonces Assim, escribí una carta al seminario que luego se hizo universidad y pedí una beca sim, com a cara, como se fala em português, com a cara de pau, assim, sabe? Com a cara e com a coragem. con coraje, con valentía. E e foi incrível, porque eu recebi um ok, imagínate. Y fue increíble porque me dijeron que sí, imagínense. Y cuéntanos algo, ya estando en el seminario y tal vez cuando terminas, ¿qué retos, qué desafíos encontraste a la hora de estudiar y de ejercer también ya después como pastora o como teóloga? Para estudar, assim, é até interessante pensar isso, porque estava tão em paz, assim, tão convicta, e aquela perspectiva teológica me satisfazia tanto que eu não senti, mesmo não dominando muito o espanhol, eu não senti muito embaraço, não tive muita dificuldade. Es interesante porque yo estaba tan en paz, tan convencida, tan con ese acercamiento teológico que pesar de las dificultades del idioma no se me hizo difícil, yo no sentí dificultad. Sim. E me respondeu e me respondia para as questões do cotidiano do meu trabalho. Respondió a los asuntos cotidianos de mi trabajo. Porque, estando com a população de rua, antes de chegar a esse momento, eu tinha um evangelho meio cor-de-rosa. Estando con la población en condición de calle, antes de llegar a ese momento, yo tenía un evangelio color de rosa. Sim, muito desconectado com a realidade. Muy desconectado de la realidad. Assim. E eu lidei com questões muito difíceis, com gente morrendo, com o empobrecimento profundo da população, com mulheres, para sobreviver mendigando. Y tuve que lidiar con situaciones muy difíciles, con personas que morían, con personas que tenían que mendigar para sobrevivir, con mujeres en situaciones difíciles. E eu mesma vivi uma situação muito difícil. E é interessante porque a UBL foi o meu ninho, foi o meu Yo ninho. viví una situación difícil. La VL fue mi niño. Sim. Eu tive que lidar com uma situação de violência policial e que eu fiquei na mira, eu fui ameaçada. Yo tuve que lidiar con una situación de violencia policial y yo fui amenazada. Estaba en la mira. Eu tomei a defesa de uma criança em situação de rua e os policiais não gostaram muito, ou melhor, não gostaram nada. Yo E asumí la defensa de un menor, una menor en situación de calle y los policías no les gustó para nada. sim, entonces, a UBL foi para mim, na verdade, a universidade nem ficou sabendo disso, né, mas ela foi para mim uma proteção, me La tirou universidad daquele momento. Uhum, ni supo de esto, pero fue una protección para mí en ese momento. sim. Mm. Uhum. Wow, qué historia más impactante. Y algo que a mí me ha gustado mucho de estos mini podcasts es cómo las historias de estas mujeres
o sea, nos están contando sus realidades y sus contextos que nosotros no sabemos y cómo el impacto teológico de estos estudios teológicos están ayudando a transformar, aunque sea un poquito, esas realidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendiste en la VL que cuando llegaste a tu tierra, tú dijiste, esto me sirve, esto yo lo puedo hacer? No sé si desarrollaste una habilidad o encontraste unas herramientas o otra forma de hacer las cosas. Uhum. Com ferramentas, bíblico-teológicas, porque por conta do meu trabalho com as pessoas em situação de rua, eu fui convidada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro a estar dentro das unidades de privação de liberdade, de acolhida de adolescentes. Eu fiquei responsável por um adolescente, eles tomaram consciência disso, souberam disso, então me convidaram para estar dentro, não só com esse menino específico, mas com todos os adolescentes que estavam ali. Herramientas en el área bíblico-teológica, por mi trabajo y por la protección que yo di a una persona adolescente, me invitaron. ¿Quiénes te invitaron otra vez, Cacá? Como? ¿Qué instancia te invitó? A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. La Defensoría Pública me invitó a participar, a formar parte. Sim. Então eu construí, eu preciso escrever sobre isso, porque na verdade eu não tenho isso escrito ainda, eu construí uma metodologia de trabalho que atendeu a esse grupo. Nós construímos um grupo pastoral dentro dessas unidades. Entonces yo desarrollé una metodología de trabajo para trabajar con ese grupo y construimos un grupo de pastoral dentro de estas unidades de trabajo con adolescentes. Sim. E, enfim, e isso, assim, me trouxe muitas coisas boas, eu não posso negar. Eu fui convidada a trabalhar no governo da Benedita da Silva, na Secretaria de Direitos Humanos. Mais adiante, eu recebi um prêmio por esse trabalho também, a medalha Tiradentes, que é o prêmio de maior honra do estado do Rio de Janeiro. E Trabajé en Río de Janeiro otra vez, na Secretaria de Estado dos Direitos Humanos. en la Secretaría de Estado de los Derechos Humanos, y recibí el premio Tiradentes, que es el premio más importante que da el Estado de Río de Janeiro. Sim. Mas eu confesso que, assim, quando eu digo que pastora como os pequeninos do Senhor, é porque é de fato isso mesmo, né, assim, Cuando digo que soy pastora de los pequeños del Señor, es porque realmente es eso, de hecho. eu continuo com o pé no chão. O pé no Continúo chão, con los pies en la tierra. sim, com os adolescentes. Hoje, 2018, o Brasil viveu um momento muito difícil. A partir de 2018, a extrema-direita tomou posse como governo, né? Desde el 2018 Brasil ha vivido una situación muy crítica. En el 2018 la extrema derecha tomó posesión del gobierno. E isso influenciou as igrejas, né? Muitas das igrejas evangélicas no Brasil se renderam, né? E têm se rendido, né? A gente tem ainda hoje o apoio de muitas igrejas. E meu Y las trabalho, iglesias evangélicas en Brasil se rindieron, muchas de ellas. e esse trabalho que é visto pelo presidente, o que eu faço é estar com, com aquelas pessoas, e são adolescentes, que, no geral, se entende que tem que morrer, que não tem valor, que não adianta fazer nenhum trabalho com eles. Então, eu perdi o espaço dentro da estrutura da igreja metodista. Me perdí la primera parte. Acá podemos volver sobre esa respuesta, disculpe. Ai, perdão, Otra vez, la primera parte. sim. Que Como muitas das igrejas foram por esse caminho, né, da extrema-direita. muchas de Mesmo las iglesias se fueron por el camino de la extrema derecha. sim,
E com isso, a população a quem eu me dediquei, adolescentes em situação de privação de liberdade, não tiveram, ou como é que eu coloco isso? Eh, não são entendidas em seu valor, Ujú. não La são poblac- valoradas. la población con la que yo trabajé, adolescentes en condición de calle, no eran valoradas, no eran dados el valor que merecían. Eh, os adolescentes presos, né, hoje, presos, né, Presos, em perdón. privação de liberdade, eh, o que se pensa sobre essa população encarcerada é que não tem nenhum valor. Lo que piensan sobre esta población de adolescentes encarcelados es que no tienen ningún valor. Dito do presidente é que bandido bom é bandido morto. Un dicho del presidente es que un buen bandido es un bandido muerto. Sim. Então, eu carrego em mim esse estigma, porque todo o meu pastorado foi dedicado a essa população. Yo cargo sobre mí ese estigma porque todo mi pastorado se ha dedicado a esta población de adolescentes privados de libertad. Então, em 2019, eu fiquei sem, primeiro, sem salário, né, me foi tirado o En salário, el 2019 yo quedé sin salario, sem igreja, porque a igreja já não tinha mais tanto interesse nesse trabalho, e eu bati o pé, dizendo que esse era o meu trabalho pastoral. Então, eu tomei a decisão de me retirar da Igreja Metodista do Brasil. también, bueno, me quedé sin iglesia porque no había tanto interés ya no había interés en el trabajo que yo estaba haciendo. Entonces, y yo insistía en ese trabajo, así que me decidí retirarme de la iglesia metodista de Brasil. Eh, atualmente, eu tenho estado com a Metodista Episcopal Africana, mas eles efetivamente não estão no Brasil, né, He assim, estado con la metodista episcopal africana, pero no están en Brasil. Ujú. efetivamente não. Mas eu sigo, assim, graças a Deus pelo reconhecimento, e aí eu tenho que dizer dessa importância da UBL, porque assim, o que eu recebi, não foi só, não foi só, o teórico, eu não recebi só teoria. Por eso también, bueno, gracias al reconocimiento y también tengo que agradecerle a la UVL porque lo que recibí no fue solo lo teórico, no fue solo teoría, Foi relacionamento, fueron relaciones. sim, com os professores, com os colegas, né, outros alunos de diferentes partes do mundo. Isso agregou muito ao que eu acredito, ao evangelho que eu acredito. Então, isso fez uma diferença enorme na minha vida, né, e na minha vida Relación- pastoral. Relaciones con los y las profesores y profesoras, con compañeros y compañeras. Eso me tuvo mucho peso en lo que yo creo y también en mi trabajo pastoral. Eu jamais vou esquecer dos almoços, das ensaladas, Ay, sí. sabe, Jamás me voy a olvidar maravilhoso. de los almuerzos de ensaladas. Sim, e toda a gente junta, os alunos e outras pessoas de fora. Os cultos matinais, sabe, a cada culto, uma maneira tão especial e tão forte, tão presença de Deus, assim, nos cultos, nos cânticos, ai, enfim. Todas las personas juntas, estudiantes, personas de afuera, y los cultos matutinos, los cantos, esa presencia, esa forma de entender a Dios. Aham. Acá, Ai, perdão, eu estou falando muito. sí, no, no, y me encanta la historia. Yo estoy muy emocionada escuchando, pero yo creo que sería maravilloso si puedes mandarle un mensaje a todas estas mujeres
que están pensando incursionar en estudiar teología o Biblia o que tienen como esa idea, ¿qué les aconsejas? ¿Qué mensaje les puedes dar a ellas? Enfim, eu creio firmemente que quem se sente chamada, aquelas mulheres que se sentem chamadas, vocacionadas, que tenham força. Yo creo que firmemente las mujeres que se sienten llamadas, que sienten que tienen vocación, que tengan fuerza, Que não desistam, que os limites e os possíveis limites que podem parecer impossíveis de serem transpostos, que isso não seja um impedimento para o engajamento na teologia. que esos límites o posibles o aparentes límites que hay, que existen, no sean un impedimento para dedicarse a la teología. Creiam, creiam, com força, com determinação, e coloquem os pés diante do mar. Eu tenho dito isso, colocar os pés diante do mar, porque as águas vão se abrir. Mas se Crean as águas, determinación y colóquense frente al mar, con los pies frente al mar, porque las aguas se van a abrir. e se elas não se abrirem, assim, vocês vão caminhar sobre as águas. Y si no se abren, van a caminar sobre esas aguas. Então, que os limites e os possíveis impedimentos, eh, as dificuldades, na verdade, né, não sejam uma porta fechada, sabe. Que los Siga com límites, los força. impedimentos no sean una puerta cerrada. Eu creio, no que eu tenho visto, não no meu trabalho, do Brasil, agora comungando, né, compartilhando com os irmãos da Igreja do Povo em Nova York. A América Latina, vai se fortalecer muito, eu tenho fé. E nós precisamos de, uma leitura bíblico-teológica que dê suporte a esse povo que vai se levantando e que vai construindo essa e Caribe fortalecido. Yo tengo mucha esperanza para América Latina, mucha esperanza en América Latina desde mi trabajo en Brasil, ahora con la Iglesia del Pobres en Nueva York. Y tenemos que hacer un trabajo bíblico teológico que pueda apoyar y acompañar ese despertar. Acá, qué placer poder hablar contigo. He disfrutado mucho tu historia. Pero ahora me encantaría que le mandaras un mensaje a la universidad que está cumpliendo 100 años. ¿Qué mensaje Ok. le das a la universidad? Ai, de todo o meu coração. Nossa, eu tô emocionada, fico muito emocionada mesmo. De Muito todo obrigada, corazón, estoy muy emocionada. muito obrigada, muito obrigada, assim, por por ter me acolhido um dia. Muchas gracias por haberme recibido un día, por haberme acogido. E eu espero de todo o meu coração que a universidade siga sendo aberta para as mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas em especial, mulheres negras e indígenas. Claro, para os irmãos e irmãs, para os irmãos também, lógico, mas que as mulheres negras e indígenas e todas as mulheres possam se sentir recebidas em um ninho, acolhidas como em um ninho. Que la VL siga siendo un lugar abierto a las mujeres, a todas las mujeres, especialmente las mujeres negras e indígenas y por supuesto todas las personas, pero especialmente las mujeres negras e indígenas y que se sientan acogidas como en un nido. Eu não posso deixar de falar isso. Claro, na UBL, eu vivi o meu momento ápice de meditação e contemplação. En la VL yo viví un tiempo de meditación y contemplación. E eu me lembro
de ir para dentro do bambuzal. Eu meditava e orava dentro do bambuzal. Y me acuerdo que yo entraba al bambú que está en el centro del campus y yo leía, meditaba y oraba en el centro de ese bambú. E eu me sentia acolhida pelo bambu. Me sentía Absolutamente. acogida, abrazada. É esse sentimento que eu deixo para a UBL, que a UBL seja esse bambu que acolhe, sabe, as mulheres e a toda e qualquer pessoa que, chegar até a esse lugar de aprendizado, e que siga sendo não somente a teoria, mas que, as relações afetuosas, possam se dar. Ai, eu me lembro de tantos professores maravilhosos. Y ese es mi deseo, que la UL siga siendo como ese bambú que abraza, que acoge y que no solo sea teoría, sino que también las relaciones continúen, ¿verdad? Y con solo É, acordarme. eu tenho lembranças incríveis, assim, as aulas com Vitório Araia, aulas Ajá. de vela, da construção de vela, porque ele estava trabalhando teologia da luz. Y me acuerdo É, de las clases con Victoria Araya y nos enseñaba a hacer velas, aulas para hacer velas porque él estaba estudiando la teología de la luz. sim. Profunda gratidão a todos os professores. Com Janete May e Roy May, eu desfrutei de uma horta. Então, eu cozinhava usando os temperos da horta. Ajá. Con Janet May, profundo agradecimiento a los profesores Janet May, Roy May. Yo cocinaba de la huerta que Janet había sembrado. E eu tenho muitas lembranças maravilhosas, assim, com o professor José Henrique Ramires, as conversas com ele, Sara, Mireia, Tengo ai, tantos eu recuerdos tan lindos, las conversaciones con José Enrique Ramírez, Sara, Mirella. para sempre eu amo a UBL, para sempre eu amo esses professores. Liz, muito obrigada por você também, assim, ai, muito obrigada mesmo a cada professor e professora com quem eu tive acesso e que vocês consigam e sigam sendo luz para a vida de cada estudante. Uhum. A cada profesor, profesora, yo estoy tan agradecida y que sigan siendo luz para cada estudiante. Cacá, muchísimas gracias por compartirnos parte de tu historia, por no solo contarnos, sino que pudimos ver en tu rostro el amor y el cariño que le tienes a la universidad. Em, la verdad es que yo como estudiante entiendo muy bien tus sentimientos porque la universidad se llega a convertir como en una segunda casa para uno. Ahí uno tiene una familia. Y muchas gracias de verdad por aceptar este espacio para grabar con nosotros. Y profesora Eli, muchas gracias como siempre por ayudarnos a, a traducir. Perdone que tuve que interrumpirle. Yo quería nada más escuchar, pero queremos que todas las personas puedan escuchar tus palabras acá en toda América Latina y en Brasil. Eu jamais esquecerei a UBL. É um divisor de águas para a minha vida, para o meu trabalho pastoral, para o amor à teologia e à Bíblia, amor profundo. Nossa, só tenho que dizer muito obrigada. E um dia, quem sabe, né, eu retorno para colocar Por a minha favor, experiência no papel. por favor, jamás olvidaré a la UL. Y ojalá un día un retorno para colocar todo Amém. en papel. Serás muy bienvenida. Por supuesto. Graças. Bueno, Cacá, la última pregunta. Bueno, nada más es como, ya nos tenemos que ir, entonces un momentito para que te despidas de todas las personas que nos están viendo. Eu acho que, sim, é uma oportunidade tão maravilhosa, e eu fiquei pensando eu tenho vontade de chorar quando eu falo isso.
Eu fiquei pensando, Es una oportunidad tan maravillosa y me quedé pensando, esses últimos anos foram muito difíceis para mim. estos últimos Eh, años han sido muy Foram difíciles muitas para mí, perdas, foram muitas perdas. muchas Eh, piedras. e eu pensei que eu nem fosse dar conta, assim. Pensé que no se fueron a dar, no se dieron cuenta. E tenham fé, tenham fé. Tenga fe. Não uma fé cor-de-rosinha, sem estar diante da realidade. No una fe color de rosas que no está frente a la realidad. Uma fé que nos coloca para frente, que nos faz acreditar. Eu tomei a decisão nesses 2 últimos anos, e no ano passado eu perdi minha mãe, morávamos nós 2 e minha mãe se foi, 2021, e eu tive que me colocar, não que não estivesse, mas eu tive que reafirmar, que eu estou nas mãos de Deus. En estos últimos 2 años, bueno, vivía con mi mamá y mi mamá se fue en el 2021 y yo tuve que reafirmar y recordar que estoy en las manos de Dios. Quando eu me vi sem nada, sem trabalho, sem uma igreja de referência, aliás, eu sou metodista, mas sem, né, a instituição, sem Cuando nada. me vi sin nada, sin trabajo, sin la iglesia, Eu só tinha o Senhor. E quando a gente só tem o Senhor, a gente tem tudo. A gente tem absolutamente tudo. y solo tenía al Señor, pero cuando tenemos al Señor tenemos todo, absolutamente todo. Então, que cada um que se sente vocacionado, que sabe que tem aquele chamamento, aquela coisa que arde no coração, apenas creia e dê passos de fé. Dê passos de fé. E o Senhor nosso Deus cuida da gente. O Senhor Y Deus quien cuida. se sienta llamada, vocacionada, crea, crea nada más y de pasos de fe. Estamos en manos de Dios. Muitas graças. No, muchas gracias, Cacá, profesora Ari, de verdad, nuevamente muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos están viendo, escuchando, yo sé que este mini podcast fue un poquito más largo, pero tenemos que traducir, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por acompañarnos y por escuchar estas historias de estas maravillosas mujeres. Cacá, muchísimas gracias de verdad desde Río de Janeiro y nosotros acá desde San José nos despedimos y nos vemos en una próxima. Graças. Graças, Eli.